sejam todos bem-vindos. Eu me chamo professora Thaisa de Sá. Eu deixei o meu e-mail e o meu telefone para contato. A disciplina que eu irei ministrar será Contabilidade Introdutória. E o que a gente verá nessa disciplina, né? Nós vamos ver um pouco da contabilidade, né? A sua importância. Vamos ter a oportunidade de saber que essa ciência é tão antiga quanto a história da própria humanidade. Então, o conhecimento contábil ele é necessário para todo e qualquer empreendimento, né? Segundo Marion, no ano de 2005, página 25. A contabilidade, gente, é a linguagem dos negócios, é um instrumento de medição para os resultados da empresa, né? Ela analisa o desempenho dos negócios, norteando as tomadas de decisões, né? Sendo assim, ela é imprescindível para o nosso curso, né? Para essa disciplina, esse estudo. Então, vou fazer aqui um breve histórico sobre a contabilidade, né? E resumindo mesmo, só a título de informação, a evolução contábil ela aconteceu dessa forma, certo? Primeira coisa, a contabilidade no mundo antigo. Gente, o homem, primeiramente, né? O homem medieval, o homem primata, ele, ele era nômade, né? Ele vivia vagando de um lugar para lugar e quando ele começou a observar a natureza, que ele viu que ele poderia plantar e colher, ele, né, quis fixar-se em um lugar, né? Então, esse contabilidade do mundo antigo é um período que se inicia com o aparecimento das primeiras civilizações, né? Das primeiras tecnologias, que era plantar, colher, o cultivo e também a criação de animais, tanto para uso doméstico como para uso de subsistência, né? Para alimentação. A segunda contabilidade nós veremos, né, a contabilidade do mundo medieval. E aí nós já temos um período que vai de 2212 da era cristã até 1494, né? Que aí foi quando a contabilidade por meio de partidas dobradas, que até hoje, né, está no ramo da contabilidade de Frei Luca Pacioli, né? Começou a surgir a contabilidade a partir daí também. Continuando, a contabilidade do mundo moderno, que vem do período de 1494 até 1840, com a divulgação da obra obra maçante na história da contabilidade de Francesco Villa, né? Então, já evoluiu um pouco mais com essa obra e, por fim, nós temos a contabilidade do mundo científico, né? Que o período ele se inicia em 1840, estendendo-se até os dias de hoje. Algumas curiosidades sobre a contabilidade, né? Alguns registros, nós temos relatos bíblicos sobre esse controles contábeis, né? Nós vamos ver que na Bíblia eles já têm termos que até hoje nós utilizamos. Então, eu coloquei aqui 3 passagens. A primeira é: houve um homem muito rico, de nome Jó, cujo patrimônio foi detalhadamente inventariado. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 3. Depois de perder tudo, ele recupera os bens de um novo inventário e um novo inventário é apresentado a Jó, né? Portanto, no capítulo 42, versículo 12. Outro relato é que a história fala de um devedor que foi perdoado de uma dívida registrada. Olha aí, dívida registrada, mas à frente nós veremos, né? E aí nós temos no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 27. E o último relato é uma parábola de Jesus citando um construtor que fazia contas para verificar
se o que dispunha seria suficiente para construir uma torre. E aí o livro é de Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 30. Gente, com o passar do tempo, surgiu novas formas de registrar os fatos contábeis, né? E evoluiu, então, o estudo da contabilidade, que chegou a alcançar sua maturidade lá nos séculos 12, tá? Até o século 16 depois de Cristo, né? Com o Frei Luca Pacioli. Aqui ao lado, nós veremos, né, um pouco sobre a história de Luca Pacioli, ok? Que ele foi um monge franciscano, célebre matemático italiano. E ele é considerado o pai da contabilidade moderna, né? Por quê, gente? Ele tornou-se famoso devido a um capítulo, né, do livro da coleção dele, Aritmética, Geometria e Proporção, né, e Proporcionalista, ok? Então, esse livro, ele tinha um capítulo que tratava somente da contabilidade, né? E ele foi o primeiro a descrever que a contabilidade, ela tinha dupla entrada, né? Conhecido, então, como método veneziano, ou seja, o método das partidas dobradas, ok? E esse método das partidas dobradas, ele ainda hoje, né, ele é utilizado no meio contábil, ok? Ainda hoje ele é utilizado no meio contábil. Vamos lá. Então, de acordo com o método das partidas dobradas, a cada débito corresponde um crédito de igual valor. Para que a gente entenda, para que nós compreendamos o que é isso, né, que a princípio está muito confuso, eu coloquei aqui um exemplo, nosso primeiro exemplo, tá? Então, a compra à vista, tá? No valor de 80 mil, um caminhão para transportar suas mercadorias na empresa faz 2 registros. Então, vamos lá. Nós compramos aqui um caminhão no valor de 80 mil, né? Então, esse caminhão, primeiro, ele está debitando a conta veículos, né? Já que é um carro, um veículo, pela compra do caminhão, né? Essa conta de veículos, essa compra desse caminhão, nós a chamamos de veículo, né? Então, primeiro foi debitado 80 mil dessa conta. E segundo, né, creditando, né, um crédito, né, na conta caixa pela saída do dinheiro para o pagamento pela compra do caminhão. Ficou difícil? Ficou complicado? Vamos seguir aqui que a gente vai entender direitinho essa parte dessas contas e a nomenclatura delas. Vamos lá. Vamos continuar. Suponhamos agora que a empresa resolva vender o caminhão pelo mesmo valor da compra. Nesse caso, teremos também 2 registros, só que de forma inversa. Gente, na vida de uma empresa é sempre assim, né? Então, a gente vive adquirindo, vendendo bens. Então, é isso, é a vivência da contabilidade, é a vivência de uma empresa. Então, vamos lá. Acho que com o exercício a gente vai compreender exatamente, né, sobre os débitos e os créditos. Então, já que agora esse veículo está sendo vendido, primeiro vai ser feito um débito na conta caixa, né? Pelo recebimento do dinheiro correspondente à venda do veículo. E segundo, né, está sendo creditado 80 mil na conta veículos pela saída para a venda, né? Perdeu-se esse automóvel, ok? Portanto, um débito. Então, analisando a conta caixa, nós iremos verificar que ela foi creditada pela saída do dinheiro e debitada pela entrada, né? Igualmente, na conta veículos foi debitada e creditada pelo valor e a venda do caminhão.
Vamos lá, gente. Suponhamos agora que essa empresa comprou mercadorias no valor de 5.000 a prazo, mediante aceite da duplicata número 0001, né? Então, as contas agora serão mercadorias, né? E duplicatas, ok? Quando eu compro mercadorias, eu crio então o débito, né? E o débito da compra dessas mercadorias será 5.000. E por conta dessa compra que será paga através de duplicatas a pagar, eu tenho então um crédito de 5.000. Vamos lá. Analisando com a conta mercadorias, houve um débito pela entrada da mercadoria na empresa e um crédito na conta de duplicatas a pagar, porque a compra foi efetuada a prazo, tá? Sendo assim, a empresa contraiu uma obrigação. Gente, nas próximas aulas vocês irão compreender com mais detalhe o método de partidas dobradas, tá? O débito e o crédito das contas, mas nessa aula é muito importante que vocês saibam que a contabilidade, cada débito corresponde a um crédito de igual valor. Já que nós falamos do dia a dia, né, dessas contas que são creditadas e debitadas pela empresa, eu coloquei aqui para nós como surgiu a contabilidade nas empresas. Então, a contabilidade é um dos principais sistemas de informações das empresas, né? Ela fornece, gente, várias informações e dados para as decisões dos sócios proprietários e também dos administradores, né? Então, essas informações elas são oferecidas pela contabilidade, né? E elas interessam também aos bancos, às financeiras, às empresas, às fornecedoras e compradoras, bem como também o governo. Então, às vezes uma empresa ela tem condição de se desenvolver, né? Bastando para isso obter os recursos financeiros externos, né? Que recursos são esses? Um banco que poderá emprestar-lhe esses recursos, né? Após analisar o balanço da empresa, ele consegue concluir se ela tem condições de aplicar esse empréstimo com bons resultados, né? E muitas empresas, antes de efetuar grandes vendas a outras empresas, elas costumam verificar se elas têm condições de saldar as suas dívidas. Então, o inverso também ocorre. As empresas compradoras, elas procuram verificar se as empresas fornecedoras têm recursos necessários para atender os seus pedidos nos prazos estipulados. Então, ao governo interessa o sucesso e a solidez dessas empresas, né? Uma vez que elas são direta e indiretamente responsáveis pelos recursos necessários às realizações governamentais. Vamos lá então, pessoal, para o exemplo 2. Nós temos duas pessoas supostamente chamadas de Roberto e Mariana no exemplo. Resolveram abrir uma empresa comercial para vender calçados. Roberto se comprometeu em participar da sociedade com 120.000 em dinheiro e Mariana com um imóvel de sua propriedade no valor de 250.000, onde será instalada a loja. Vamos lá. Aqui nós temos duas naturezas de contas, né? Nós temos a natureza da conta imóvel e temos também a conta dinheiro, né? Esse valor em dinheiro. Todos os dois são bens da empresa, ok? Então, o total é 370.000. E as obrigações da empresa é no total de 350.000, ok? Lembrem-se lá dos métodos das partidas dobradas, tá? Então, você analisando o quadro acima, chegará à conclusão de que para se formar uma empresa são necessários recursos
e esses recursos geralmente são oferecidos pelos proprietários, mas também poderá ter recursos de terceiros, né? Como, por exemplo, um financiamento conseguido através de um banco. Então, neste caso, ao receber um recurso no valor de 370 mil, a empresa construída por Roberto e Mariana passou a dever a eles essa importância, né? Então, foram registrados contabilmente os débitos referentes ao que a empresa recebeu e os créditos correspondentes aos valores entregues pelos sócios, né? Sendo assim, gente, a gente consegue verificar que o início dessa empresa, na contabilidade do início dessa empresa. Então, bem no início, foi usado os métodos das partidas dobradas, né? E este método ele foi divulgado pela primeira vez lá pelo Frei franciscano Luca Pacioli, né? Esse método que diz que para cada débito, né, corresponde a um crédito de igual valor. Coloquei aqui mais a título de conhecimento, né, que com o desenvolvimento das atividades empresariais surgiram várias especializações dentro da contabilidade. Então existe o profissional contábil comercial que atende grandes empresas, o da contabilidade industrial que atende a indústria, contabilidade agrícola, né, que é especificamente a empresas agrícolas, contabilidade contábil, né? Então nós vemos aí o governo, vemos empresas de mercados de capitais e a contabilidade pública, que controla os recursos empregados no desenvolvimento econômico e social. Gente, com o passar do tempo, um novo cenário contábil surgiu, bem diferente do cenário primitivo, obrigando assim uma gama de especializações dentro da contabilidade, além das que foram citadas. Existem também outras, como a contabilidade hospitalar, contabilidade imobiliária, contabilidade de seguros, entre outros, exatamente para atender, essa especificidades do mundo moderno. Especificações do mundo moderno. Para a aula de hoje, exercício e também complementando aqui a nossa aula, né? A gente conseguiu conhecer de forma sucinta a história da contabilidade e como é que ela surgiu nas empresas que ela se propõe, né? O que ela se propõe é a aplicação do método das partidas dobradas. Gente, como primeira avaliação, autoavaliação, eu deixei para vocês, né? Algumas questões, ok? Elas estarão lá na plataforma, no AVA de vocês. Eu quero que vocês respondam e me mandem na plataforma, certo? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.